Este é o terceiro vídeo e último de uma série a respeito do filme Doce Novembro. Quer entender melhor o final do filme e um pouco mais sobre a luta de Sarah? Fica comigo depois da vinheta. Antes de começar, quero lembrar a você que este vídeo tem spoilers, principalmente a respeito do final do filme. Se você se incomoda com spoilers e ainda não viu o filme, é melhor parar por aqui. Já além da metade do filme, nós começamos a ver um complicador a respeito do romance entre o Nelson e a Sarah. Nelson descobre da pior maneira possível que ela estava doente. O YouTube não permite falar algumas palavras, entre elas o nome da doença da Sarah. Mas você já deve saber qual doença é. Se não sabe, já vou dar algumas dicas que você com certeza já vai entender. Após descobrir tanto medicamento, ele entendeu que a vida dela não iria durar muito. É um problema de saúde que, quando não se observa no início, é muito difícil realizar um tratamento. Fazendo uma análise da personagem mais profunda, nós podemos entender que este filme faz com que ela nos traga reflexões muito importantes. Para nós entendermos melhor, é necessário entender que há toda uma jornada quando a pessoa descobre estar com algum problema de saúde nesse nível. Quando alguém recebe a notícia de que a sua vida em breve pode acabar se esvaindo, ela passa por 5 etapas. O primeiro estágio é a negação. Nesse estágio, o paciente ele se nega a reconhecer que ele está com esse problema. A primeira coisa que ele pensa é procurar outro médico, é procurar fazer novos exames e buscar de repente, quem sabe, descobrir que ela não está com aquele problema. O segundo estágio, de repente, depois da pessoa já fazer novos exames e constatar que realmente ela possui, é a revolta. O paciente, então, não se conforma com o diagnóstico, fica muitas vezes revoltado consigo mesmo, questiona a sua fé, fica se questionando: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? O que eu fiz para merecer? Após essa fase de revolta, então ela passa para um outro estágio, que é o de barganha. A pessoa muitas vezes, inclusive, se apega à própria fé e começa a querer barganhar com Deus. Ela pede a realização de um milagre em troca de mudança de comportamento ou de pagamento de alguma promessa. Esse estágio de barganha começa então a evoluir para a pior das fases, que é a depressão. Na depressão é onde o choque de realidade pega a pessoa a ponto de ela realmente compreender que não há como ela escapar desse diagnóstico, que realmente ela vai ter momentos difíceis e ela precisa de acompanhamento profissional psicológico. Muitas vezes as pessoas têm preconceito e não buscam esse apoio. Conforme o tratamento avança, a depressão também pode avançar, por questões de custos do tratamento, não somente financeiro. De repente, aquilo que a pessoa passa com quimioterapia ou algum outro tratamento, queda de cabelo e algo assim, faz o quê? Faz com que a depressão aumente. Ela comece a não se ver bem perante o espelho, não se ver bem perante a sociedade. E nesse momento, tanto a família quanto o auxílio profissional são imprescindíveis. Podemos notar pelo comportamento de Sarah algumas coisas. O fato dela ainda ter cabelos é porque o próprio filme diz que ela abandonou o tratamento. Mas o motivo dela haver abandonado o tratamento é algo particular do filme. Não é algo realmente recomendado. E é algo, inclusive, que o próprio filme considera errado. Algo comentado e colocado em pauta pelo seu amigo Chess. Notamos que ela chegou na fase da aceitação principalmente porque ela entendeu que a sua vida teria um fim, mas então ela resolveu fazer o quê? O filme tem uma frase-chave que já foi comentada no outro vídeo, mas eu recordo aqui, que é: somos o que fazemos. Baseado neste ensino do filme, que pode ter várias interpretações, ela finalmente entendeu que ela poderia fazer duas coisas. Ela poderia sentar e chorar, ou ela poderia ter um propósito de vida. E é esse o caminho que ela escolheu, e esse o caminho que o filme nos ensina. Quando nós precisamos ou passamos por um momento difícil, é necessário entender que a melhor forma de lutar é não desistir e manter um propósito de vida em mente. O propósito de vida dela é o mote do filme.
A explicação do nome do filme Doce Novembro, inclusive, está nesse propósito de vida da Sarah. Vale lembrar que ela era uma personagem que era muito bem de vida, ela tinha uma empresa com sua família e tal. Só que depois que ela aceitou a doença, ela não quis ser peso para ninguém, ela não quis que ninguém se preocupasse com a saúde dela. Isso foi uma das coisas que o filme apresentou. Só que também apresentou algo interessante. Ela queria deixar um legado. Ela queria deixar um legado de esperança. Ela queria deixar um legado bonito. E por conta deste propósito, ela não queria estar presa a ninguém. Ela escolheu trazer significado de vida a pessoas que também estavam passando por problema. Então, a cada mês, ela procurava ajudar uma pessoa. Esse era o propósito de vida dela. E não somente pessoas, como mostrado no filme, mas também animais. Voltando a falar da importância do propósito de vida, ela escolheu então fazer diferença em vez de simplesmente abaixar a cabeça. O legado que ela podia deixar a outras pessoas era o mais importante. Em sua escolha, ela preferiu ser alguém e ajudar outras pessoas a serem alguém. Não apenas ter, pois ela entendeu que dinheiro não ajuda em nada quando se está doente. O dinheiro, ele não traz a saúde de volta. De repente, algo além. As companhias, a amizade, o amor, o altruísmo fazem muito mais diferença. É algo, inclusive, que é visto no filme Patch Adams. O amor é contagioso. A importância das pessoas, do amor, do abraço, de estar junto, isso faz muito mais do que dinheiro. Ela entendeu que poderia fazer diferença na vida das pessoas. E isso a deixava viva. E isso fazia ela se sentir bem. Se somos o que fazemos, então ela estava fazendo o bem. Mas por que novembro? Porque o mês de novembro foi escolhido para ser então o mote do filme. Novembro não foi um mês escolhido à toa. Tem dois significados importantes. O primeiro significado é a comemoração do Dia de Ação de Graças. É muito interessante que o filme quer fazer refletirmos a respeito de quem somos, o que somos, como vivemos. E juntando o que o filme fala dos dois personagens, é importante notar que o sentimento de gratidão é o mais importante na vida. Ter uma posição de gratidão faz a diferença. Nos mostra que é inútil discussões, é inútil cobrança, é inútil rancores. Não é o que acontece conosco que deve nos definir, mas sim o que fazemos com o que acontece conosco é que é importante. Então, ser grato ao universo, à vida ou a Deus, conforme você acredita, a tudo que acontece, e entender que você pode transformar o mal em bem, é o que o filme quer dizer a você. O segundo ponto da importante escolha do mês de novembro é que nos Estados Unidos é outono, quase o inverno. O final do filme não é gravado à toa em um jardim. O fato de ser outono e de naquela cena haver folhas caindo é algo que a direção do filme colocou ali para fazer uma reflexão. Todos nós passamos por um ciclo. Toda a nossa vida é um ciclo. Todos nós um dia enfrentaremos o nosso inverno. Ela estava em seu outono. Logo se findaria sua vida. A comparação com as folhas das árvores se faz interessante, porque a folha da árvore é aquilo que ajuda a árvore a viver, é aquilo que ajuda a árvore a respirar e crescer. Mas chega um momento em que a própria folha termina de cumprir o seu propósito. A palavra-chave novamente, propósito. Então ela cai ao chão, aí vem o inverno, chega então a primavera e uma nova folha surge. É o que estava acontecendo naquele momento, onde a nova folha no filme era o Nelson. Ele iria começar ainda a sua vida. E ela não queria atrapalhar isso de forma alguma. Ela queria deixar um legado e um bom legado. Na mente dela, o melhor legado seria ela sempre ser uma excelente lembrança e não um peso. E ela ficar com ele no final tiraria todo o sentido de vida que ela havia conseguido com o propósito das escolhas dos meses, em que cada mês ela se dispunha a ajudar uma pessoa. Então, o mês de novembro, como pode se notar, não está lá em vão, não está lá à toa. Tem duplo simbolismo.
Para entendermos então finalmente o final de O Doce Novembro, é importante a gente entender que Sarah fazia de seu propósito a sua vida, a sua força. Então ela deixar de realizar aquilo que ela mais gostava faria com que ela se sentisse mal. Faria com que de repente ela voltasse a sentir aquela depressão, um dos estágios que eu comentei no início desse vídeo. É por isso então que o final de Doce Novembro termina então sem os dois estarem juntos. Ela quer que o seu legado seja o melhor possível e ela quer ser sempre a melhor lembrança na vida das pessoas que ela ajudou. O filme então mostra duas vidas transformadas. Uma, no caso da Sarah, pelo problema de saúde, onde de repente ela abandonou toda a vida que ela teve anteriormente e elaborou um novo propósito de vida, onde o dinheiro já não fazia importância. E ela transformou então a vida de Nelson, que também fazia do dinheiro aquilo que mais importava para ele. O importante então está em deixar as folhas caírem, deixar com que valores sejam renovados e com que a vida flua e a gente tenha um sentimento de gratidão, de forma que aquilo que acontece ao nosso redor deve ser utilizado para o nosso bem. Ou seja, devemos aproveitar todas as oportunidades, até as ruins, para fazer com que seja algo bom em nossa vida. É difícil? É difícil, mas é necessário propósito. Isso é algo que o filme Doce Novembro nos ensina. Temos sempre duas opções: sentar e chorar ou então ter um propósito. Sarah escolheu então um propósito. É, portanto, um filme que pode transformar nossa vida se nós entendermos a sua mensagem. Espero que esses 3 vídeos tenham sido muito bons para você e tenham ajudado você a enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Se você ainda não viu o filme, convido você a assistir. Ele realmente é muito interessante, tem muitos pontos de reflexão. Se você ficou até aqui no vídeo, agradeço de coração. Curte aí, compartilha com alguém, considere se inscrever. Até mais e obrigado!